Fala pessoal, eu sou Paulo Royal e hoje eu estou trazendo para vocês a história de um dos lançadores antiaéreos portáteis mais famosos da história militar mundial, sendo ele capaz de abater uma infinidade de tipos de aeronaves e que é oficialmente operado por mais de 30 países, inclusive sendo fabricado sob licença na Alemanha e Turquia. Eu estou falando do lançador norte-americano FM-92 Stinger, que já é produzido há mais de 40 anos e veio passando por algumas modernizações ao longo da sua trajetória, se mantendo bastante temido entre todos aqueles que estão sob a sua mira. Ele traz consigo 3 mecanismos que são a verdadeira chave da sua altíssima performance, e cada um deles vão ser exibidos no decorrer do material de hoje. Ainda assim, essa lendária arma está chegando ao fim da sua carreira nas mãos do seu principal usuário, que são os Estados Unidos, uma vez que no ano de 2020, o exército de lá iniciou um processo de requisição para análise e adoção futura de um equipamento substituto, mas isso eu também vou contar logo em breve. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assiste aos outros vídeos aqui do canal na playlist chamada A Origem das Armas e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Meus amigos, a origem dessa arma vem do início da década de 1970, quando a fabricante norte-americana de armas e sistemas de defesa General Dynamics começou a trabalhar no desenvolvimento de um armamento antiaéreo portátil que substituiria o lançador FM-43 Red-Eye, fabricado inicialmente em 1960 pela empresa Convair e que em 1965 foi aprimorado pela própria General Dynamics. No começo de tudo, essa arma iria se chamar Red-Eye 2, mas em 1971 a sua designação mudou para FM-92 e no ano seguinte o codinome Stinger foi adicionado. Por 3 longos anos, ela passou por dificuldades técnicas que impediam que fosse disparada de forma portátil por um operador, se tornando 100% operacional somente em 1975. Depois disso, foram mais 3 anos até ajustar a linha de produção e resolver questões técnicas e burocráticas, de maneira que o primeiro modelo começou oficialmente a ser fabricado em 1978. As principais características de um Stinger são as seguintes. Ele é um lançador antiaéreo terra-ar do tipo MANPADS, que é uma sigla referente a Man Portable Air Defense System. O seu míssil é da categoria Fire and Forget, ou seja, literalmente disparar e esquecer, já que nenhum comando adicional é necessário depois que o lançamento é feito. Isso é possível porque o seu sistema de orientação e perseguição se dá de forma passiva e através de ondas infravermelhas. Objetos aquecidos geram essas ondas com bastante intensidade, e por isso, dispositivos como o Stinger atuam como Heat Seekers, ou caçadores de calor. Apesar desse nome passar uma ideia de que o míssil busca acertar o alvo por trás, na verdade, depois de lançado, ele usa uma série de algoritmos em tempo real que encontram um ponto de interceptação de acordo com a trajetória do alvo. E falando nisso, é aqui que fica o primeiro grande segredo dessa arma. Desde sempre, os filmes e jogos eletrônicos mostram de forma completamente equivocada uma informação sobre o Stinger. Na vida real, por ter um sistema de orientação passivo com ondas infravermelhas, esse míssil não avisa ao inimigo que está se aproximando. Ou seja, num combate de verdade, se o operador disparar um Stinger e o piloto inimigo não tiver contato visual com o míssil se aproximando, ele vai ser acertado sem nenhum tipo de aviso prévio. Esse tipo de alerta de aproximação só costuma vir dos mísseis que usam ondas de rádio, mas não os que usam ondas infravermelhas. Por isso que em alguns vídeos que nós vemos de abates reais, os alvos são atingidos sem usar nenhum tipo de contramedida. Afinal de contas, eles nem sabiam que estavam sendo perseguidos por um Stinger. Como se trata de um método de disparo antiaéreo muito eficaz, como era de se esperar, ele não é exclusivo dos norte-americanos, sendo usado em outros tipos de lançadores e por vários outros países, tanto do bloco ocidental como do oriental. Só essa característica já torna a arma bastante implacável, não é verdade? Mas vai acompanhando que ela vai ficar mais letal ainda. Vamos lá! Apesar de ser projetado inicialmente para ser disparado apoiado pelo ombro de um operador, essa arma pode ser instalada também em vários tipos de veículos, plataformas estacionárias de baterias antiaéreas ou até mesmo em helicópteros, ficando essa variação de míssil conhecida como ATAS, uma sigla americana que significa Air-to-Air Stinger. Uma das vantagens dos Stingers em relação ao seu antecessor Red-Eye é que, mesmo que um caça, por exemplo, esteja vindo de frente, o que na teoria esconderia boa parte do calor saindo dos motores, o sistema de detecção das ondas infravermelhas ainda é efetivo e o míssil consegue ir perfeitamente até o alvo. Agora, vamos dar uma olhada nos principais elementos que fazem parte de todo o conjunto do Stinger, e o primeiro deles é o míssil em si. Ele tem 2 motores, um na sua extremidade traseira, chamado de motor de lançamento, e outro que se estende na maior parte do corpo do dispositivo, conhecido como motor de voo. A sua propulsão se dá em 2 estágios.
No primeiro, o motor de lançamento entra em ignição, só para ejetar o míssil pelo tubo lançador até uma distância de aproximadamente 9 metros, se soltando assim que sai pelo tubo. A partir daí, o motor de voo é acionado e sustenta a propulsão do míssil até o alvo designado. Para garantir a trajetória correta até o destino, logo na frente do motor de propulsão existem 4 aletas estabilizadoras, e na ponta frontal ficam mais 4 aletas que fazem a alteração de curso do míssil. As aletas estabilizadoras se abrem logo quando saem pelo tubo. A abertura das aletas de direcionamento vem logo em seguida. A sua ogiva é composta por uma mistura de TNT, pó de alumínio e HMX, elemento esse conhecido também como octogênio. A detonação do míssil acontece através de um fusível de impacto, e se em até 17 segundos depois de sair do tubo lançador o míssil não acertar o alvo, ele ativa um sistema de autodestruição para impedir que ele caia em algum lugar indesejado e atinja inocentes. Aliás, falando em tubo lançador, o míssil sai de fábrica já montado dentro do tubo, e a mira identificadora de alvos também é instalada nele. Além da parte visual provida pela lente da mira, que inclusive pode ser do tipo para uso em baixa luminosidade, existe ainda um pequeno alto-falante instalado junto a esse conjunto óptico por onde sai o aviso sonoro alertando que o alvo foi travado. E quando isso acontece, o ponto de apoio na mira, onde fica a bochecha do atirador, começa a vibrar levemente, porque aí, mesmo que ele esteja no meio de um tiroteio intenso sem ouvir nada, pelo menos vai conseguir sentir pela vibração quando é que o míssil está pronto para ser disparado. Para proteger o olho esquerdo do operador dos detritos do lançamento, existe uma placa de acrílico de alta resistência. Após cada disparo, o tubo lançador é descartado e destruído por esmagamento, para evitar de ser usado como armadilha com bombas artesanais, por exemplo. O conjunto do tubo e da mira são acoplados e conectados no sistema de disparo e alimentação, também conhecido como grip stock. Lá é onde ficam montados grande parte dos circuitos eletroeletrônicos da arma, e também onde fica o sistema de gatilho. Depois de cada tiro, o grip stock e a mira são soltos do tubo vazio e reconectados em um tubo novo municiado. Junto ao grip stock ficam acopladas 2 peças importantíssimas. A primeira delas é a unidade de refrigeração da bateria, cuja sigla em inglês é BCU. Essa peça fica posicionada entre a empunhadura de gatilho e o guarda-mão e tem uma função dupla. A primeira é a de armazenar sob alta pressão o gás argônio e o injetar no sistema de detecção e perseguição do míssil, de maneira que, antes do lançamento, os circuitos responsáveis por essas tarefas fiquem bem refrigerados, evitando qualquer tipo de pane elétrica por conta de excesso de calor dos componentes. A outra função é fornecer energia elétrica ao sistema de aquisição de alvos, e esse fornecimento só dura 45 segundos depois que a BCU é inserida, senão ela descarrega e uma nova unidade precisa ser acoplada na arma. A segunda peça importante, e onde fica o segundo segredo da performance do Stinger, é a chamada antena IFF, cuja sigla se refere a Identification Friend or Foe. Muitas pessoas não sabem qual é a função dela, e essa dúvida vai acabar agora. Essa antena, explicando de uma forma bem resumida, serve para identificar a uma distância de até 4.800 metros qual aeronave é inimiga e qual é aliada, sendo esse mecanismo fundamental para impedir os abates por fogo amigo. Naturalmente, a pergunta que alguns de vocês estão se fazendo nesse exato momento é: e como é que a antena sabe diferenciar o amigo do inimigo? Ainda mais que o operador, muito provavelmente, não tem identificação visual suficiente num disparo de longa distância. Basicamente, essa antena envia uma onda de rádio codificada até o alvo, e em toda a aeronave existe uma peça chamada transponder, que recebe esse sinal de rádio e automaticamente devolve para o emissor. Mesmo se tratando de ondas de rádio, durante esse processo de identificação, o piloto não é avisado que está sob análise. Ou seja, essa troca de ondas não dispara o alerta interno da aeronave, mas se fosse um míssil guiado por rádio que tivesse a caminho, aí sim o piloto saberia. Se essa aeronave for inimiga, ela vai, obviamente, devolver um sinal que não coincide com o do emissor, e a indicação de que se trata de um alvo inimigo aparece no visor da arma. Ainda pode acontecer da antena IFF não receber nenhum sinal de volta, o que não necessariamente indica que a aeronave é inimiga, mas também não indica que é amiga. Então, nessas horas, a solução mais prudente é tentar buscar algum tipo de identificação visual antes de correr o risco de abater uma aeronave aliada ou neutra. O sistema de alimentação dessa antena se dá através de uma pequena caixa de energia chamada IFF Interrogator. Essa caixa é recarregável e tem um cabo de força que se conecta à empunhadura do gatilho, energizando especificamente a antena. Geralmente, o interrogator fica preso na cintura do operador, mas em determinadas condições ele é preso no tubo de lançamento, dando total liberdade ao armamento, caso ele precise ser repassado de última hora para outro operador.
Com a antena conectada e aberta, o soldado pode apertar um botão na empunhadura de gatilho que um sinal codificado de rádio vai ser enviado para a aeronave, recebendo de volta a resposta do transponder com a identificação se é aliado ou inimigo. É possível fazer por volta de 800 envios de sinais antes de precisar recarregar o interrogator de novo. O procedimento de pareamento dos sinais codificados entre as aeronaves aliadas e o interrogator é mantido em segredo militar, assim como vários outros detalhes referentes à distinção da antena IFF, ao funcionamento interno do stock grip e, claro, à engenharia interna do míssil. Vale ressaltar que um Stinger pode ser disparado sem que a antena IFF seja usada, porque na verdade ela só serve para identificar se o alvo é amigo ou inimigo, mas quem faz o trabalho de travamento e aviso ao operador é o sistema de mira. Outra curiosidade é que nem a antena e nenhum outro dispositivo eletrônico impede o disparo de acontecer caso o alvo seja detectado como aliado e o operador ainda assim aperte o gatilho. Nas situações em que a antena não é usada, ela costuma ficar recolhida, mas geralmente em sessões de fotos, mesmo sem ter o interrogator conectado, ela é aberta, simplesmente para que a arma saia mais bonita nas imagens. Ao longo da sua história, o FM-92 Stinger veio recebendo modernizações, principalmente no que diz respeito ao seu míssil e o seu sistema de aquisição de alvos, com a inserção de processadores reprogramáveis no módulo eletrônico interno que fica dentro do stock grip, aumentando a performance desse armamento sem que haja a necessidade de comprar novos mísseis no lugar das unidades mais antigas que não tenham sido disparadas ainda. Dentre os upgrades mais importantes, eu consigo destacar alguns aqui. Um deles, que é o terceiro segredo da eficácia do Stinger, é o sistema conhecido como Stinger Post, que é uma sigla referente à Passive Optical Seeker Technique. Basicamente, o sistema de perseguição e interceptação do míssil foi drasticamente aprimorado, combinando a detecção dos raios infravermelhos com os ultravioletas emitidos pelos alvos. Em termos práticos, isso significa que o míssil literalmente sabe distinguir a diferença entre o calor que o motor de um alvo aéreo gera e o calor criado pelos sinalizadores de contramedida, conhecidos mundialmente como flares, ou seja, mesmo que o piloto veja o míssil vindo na sua direção e solte os flares, a tecnologia POST faz com que o míssil ignore o calor gerado pela contramedida e continue seguindo para acertar a aeronave. Outra evolução importante no seu programa de detecção e perseguição foi a capacidade de interceptar drones e mísseis de cruzeiro. O seu fusível de impacto também passou a ser um fusível de proximidade, não dependendo estritamente de uma colisão direta do míssil para que o alvo seja atingido. O motor foi redesenhado, ganhando mais consistência e força no funcionamento. Nas situações em que o Stinger estiver instalado em algum veículo de combate, o seu sistema de aquisição de alvos foi ajustado para trabalhar usando os dados fornecidos pelo veículo, que provavelmente vão ser mais precisos e antecipados que o do próprio lançador. Existem ainda modelos feitos exclusivamente para treinamentos. Isso ajuda os soldados iniciantes a se familiarizar com a operação e o comportamento do lançador. Durante a instrução, um drone é lançado e sobrevoa uma determinada área. O soldado então localiza o alvo, o identifica como aliado ou inimigo e faz o disparo. Para ajudar na simulação de combate, quando o operador mira no drone de treinamento, o IFF Interrogator gera sinais aleatórios mostrando se aquele alvo é aliado, inimigo ou não identificado, cabendo ao soldado o discernimento para atirar ou não. O míssil de treinamento que existe dentro do tubo de lançamento é azul, com uma carga explosiva baixíssima, mas com um sistema de propulsão e perseguição real. O objetivo é fazer com que o soldado se acostume com a violência da saída do míssil pelo tubo, para que ele se mantenha firme na hora do disparo, embora ele gere um recuo fraco. Mesmo com tantos upgrades e com uma capacidade muito boa de receber atualizações, os sistemas de processamento interno presentes no gripstock dos Stingers chegaram ao seu limite recentemente, onde os militares americanos vão declarar a obsolescência desses lançadores a partir de 2023. Entretanto, o plano é mantê-los nas tropas até o ano de 2030. Pensando na modernização dos seus lançadores Manpads, em novembro de 2020, o Exército dos Estados Unidos fez uma requisição referente à criação de um novo lançador dessa categoria. Esse armamento deve ser compatível com todos os tipos de instalações veiculares às quais o Stinger era acoplado, e a sua capacidade de abate precisa abranger a grande maioria de todas as aeronaves existentes no planeta, incluindo os drones. O contrato inicial prevê a produção de 8.000 unidades dessa nova arma até o ano de 2026. E em abril de 2022, as primeiras informações técnicas detalhadas e sigilosas sobre ela só foram disponibilizadas às empresas fabricantes do ramo que tenham algum interesse no projeto. Pelo menos uma dessas empresas que vão participar da competição certamente é a norte-americana Raytheon Missiles and Defense, já que em maio de 2022 ela passou a ser a nova fabricante dos mísseis Stinger.
Como geralmente acontece com os países que usam armas semelhantes às dos Estados Unidos, provavelmente esse movimento de substituição dos mísseis Stinger vai se iniciar num futuro próximo com outras nações aliadas, mas talvez de uma maneira menos expressiva inicialmente, por conta dos altos custos que envolvem esse tipo de operação. De qualquer maneira, nos próximos 10 ou 15 anos, o FM-92 Stinger vai ser uma peça praticamente inexistente nas fileiras das principais potências militares do mundo. Pelo menos em países menos ricos e com forças militares grandes, esse armamento ainda pode ser uma opção apresentável, uma vez que, indiscutivelmente, a sua performance em combate é bastante diferenciada. Então agora vamos dar uma olhada na ficha técnica de um míssil FM-92 Stinger, que embora tenha a maior parte das suas informações operacionais em segredo, pelo menos os dados mais básicos são possíveis de serem encontrados. O peso do míssil é de 10,5 kg e de todo o restante do armamento é de 15,7 kg. O comprimento do míssil é de 1,53 m, contando com o motor de lançamento que fica acoplado atrás dele. O calibre do míssil é de 70 mm. O peso da ogiva é de 3 kg. A velocidade de saída do míssil do tubo é de 25 metros por segundo, e depois que o motor de voo entra em ignição, o Stinger pode chegar a 745 metros por segundo. A altura máxima de engajamento é de 3.800 metros. O alcance máximo é de 4.800 metros, e o valor unitário de cada míssil, com tubo lançador incluso, é de aproximadamente 136.500 dólares, tá certo? Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito desse assunto, e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar para dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!